Fala pessoal, beleza? Meu nome é Diego Zanini, sou especialista em marketing digital e hoje eu trago para vocês uma palestra que eu fiz para a comunidade WordPress aqui de São Paulo, né? Foi um meeting que nós realizamos aqui no dia 28, foi algo assim fantástico, muito gratificante. É muito gratificante poder compartilhar esse tipo de informação com quem precisa, né? E o vídeo de hoje você vai acompanhar um pouquinho mais de como que funciona a plataforma WordPress e como que funciona a integração dela com o Google Analytics, né? Se você não sabe do que eu estou falando, o WordPress é uma plataforma onde você pode desenvolver sites, blogs, né? É o que a gente fala, né? Que é um CRM. E ali, por ele, você consegue integrar outras ferramentas, entre elas ferramentas como o Google Analytics, né? Ou seja, uma ferramenta grátis do Google para ajudar você a ler o que anda acontecendo dentro do seu site, certo? Bom, a palestra ela foi feita no dia 28 de junho, então eu vou compartilhar ela aqui na íntegra para você, né? Refazendo, né? Então eu fiz ao vivo para a comunidade WordPress e hoje eu faço ao vivo aqui. Na verdade, ao vivo não, né? Hoje eu compartilho essa apresentação para você. Espero que você curta. Eu vou deixar na descrição aqui o timing, a minutagem, justamente para a pessoa poder ir direto ao ponto, se ela quiser saber mais sobre isso. Bom, então vamos lá. Bom, e é isso então, pessoal. O tema abordado dessa palestra é WordPress, Google Analytics, instalação, análise em sites, né? Ah, e aí, uma breve apresentação, né? Eu sou o Diego Zanini. Muitas pessoas me conhecem aí por Zanini e sou da cidade de Itu, moro aqui em São Paulo e trabalho com WordPress aí há mais ou menos 6 anos, né? Acho que um pouquinho mais. E a gente atende cliente tanto fora quanto dentro do Brasil. Aqui é isso mesmo, a gente já pegou casos aí para atender fora do Brasil, em Portugal, na Espanha, né? Tudo bem, brasileiros, mas isso não deixa, né, de ser clientes de fora. Isso é muito legal para a gente, né? E aí embaixo está o link do nosso canal do YouTube, né? Espero que você curta esse vídeo, né? Que esse vídeo possa te ajudar de algum jeito a entender um pouquinho mais a plataforma. E se isso faz sentido para você, né? Espero que você possa deixar aí como forma de gratidão o seu like, né? Ou seguir nosso canal, que não custa nada, né? Bom, e a talk de hoje, né? É exatamente essa, né? O objetivo aí no caso é compartilhar um pouco da experiência de mercado aqui como dono de agência de publicidade e mostrar, né, as vantagens em você utilizar o Google Analytics e como que isso pode fazer aumentar o seu ticket médio de vendas, né? E também falar um pouquinho da diferença aí do Google Analytics 3 para o Google Analytics 4, o GA4, né? Que ele já está no mercado e vai vir de uma forma exclusiva, né, e total em julho de 2023, né? Ou seja, em menos de um ano. E que essa palestra ela tem o objetivo também de atrair pessoas para a comunidade WordPress, né? Ou seja, às vezes você ouviu falar o que é WordPress, mas não sabe direito o que e quer conhecer um pouquinho mais, porque de repente tem um amigo que está trabalhando com WordPress e está ganhando um dinheirinho ali, de repente você se interessou, então essa palestra vai servir para você também, tá? E e é isso, né? E se você já sabe criar, já sabe fazer instalação, aí você pode acelerar o vídeo e ir para lá para as partes do insight, né? Onde a gente vai interpretar algumas coisas que aconteceram em alguns sites e como que a gente pode transformar isso em ideias para o nosso site, para o nosso blog, beleza? Então vamos lá. Eu começo com essa frase que não se gerencia aquilo que não se pode medir, exatamente. Então, quer seja redes sociais, quer seja Google, um site, né? Tudo tem uma métrica hoje para você mensurar se aquilo que você está fazendo está dando resultado ou não. E as métricas servem exatamente para isso, né? Métricas nada mais são do que dados compilados, onde mostra
quantas pessoas acessaram o seu conteúdo, qual o local, qual a idade das pessoas que estão acessando o seu conteúdo, tá? Então, se você trabalha com redes sociais ou você tem uma rede social por hobby, sabe que existem essas métricas, por exemplo, no Instagram, quantas pessoas visualizaram seus stories, quantas pessoas salvaram seu conteúdo, quantas pessoas deram direct, né? Então, tudo isso são métricas. Só que aqui a gente está falando de Google Analytics, né? Ou seja, são métricas que vão ajudar você a entender o que se passa no site e como você pode melhorar tanto o conteúdo quanto a experiência do seu usuário. Bom, e aí vem aquela pergunta, né? Ô Zanini, por que o Google Analytics é importante nos dias de hoje? Bom, exatamente é isso que eu estava falando, né? O Google Analytics, ele é uma ferramenta onde, além de ser grátis, ela é uma ferramenta que ela vai medir, ela vai mensurar, deixa eu colocar a tela cheia aqui, ela vai falar o que está acontecendo dentro do seu site. E aqui eu conto até uma experiência que aconteceu dias depois de eu ter dado essa palestra, né? Se acontecesse antes, eu poderia até usar como case. Uma pessoa me procurou, né? Ela se tornou minha cliente depois, e ela queria saber como que ela faz, como que ela poderia fazer para o infoproduto dela, para o site dela, uma landing page, ter mais vendas, né? E eu falei, me fala um pouco mais do seu site, me mostra, tal. E ela me passou o endereço ali, e passando o endereço, eu coloquei em umas ferramentas que a gente tem aqui na agência para fazer análise, né? E a gente notou que o site não tinha Google Analytics instalado. E eu perguntei para ela, falei, seu site não tem Google Analytics? Ela falou, não sei dizer, né? Porque o pessoal que fez o site para mim, não sei se fez, né? Eu nem sabia o que era isso, na verdade. E eu expliquei para ela, falei, olha, o Google Analytics, no seu caso, ele é importante porque você vai entender quantas pessoas estão acessando seu site por dia, né? Então, ela vende um conteúdo sobre salgados, né? Ela ensina as pessoas desde a produção até a fazer a configuração do delivery, por exemplo, né? O iFood. Só que ela não tinha nem noção quantas pessoas acessavam o site dela. E eu falei, olha, o Google Analytics ele vai servir exatamente para isso. Numa futura campanha, de repente você sabe que o seu site ele tem mais acesso na Bahia, por que não fazer uma campanha de Google Ads focado só para a Bahia? Né? Agora, sem Google Analytics, eu não sei quantas pessoas estão acessando, se estão acessando, quais páginas estão acessando, quais os conteúdos mais acessados, menos acessados. Simplesmente você está no escuro, já que o Google Analytics não. Você tem a análise de quais produtos estão sendo mais visitados, quais produtos estão sendo visitados e comprados, ou quais estão sendo visitados e não estão sendo comprados. E o blog é a mesma coisa, pessoal. Vamos dizer que você produz muito conteúdo de blog e quer saber se o seu conteúdo está sendo relevante, se o pessoal está consumindo o seu conteúdo. E se está consumindo, quais são os tipos de conteúdo que mais são acessados, né? E os que são menos acessados. Uma vez que você tem essa informação, vamos dizer que você escreve sobre comida, tecnologia e sei lá, e passeio, né? E aí você nota que dessas 3 linhas que você produz conteúdo, tecnologia é o que mais tem conteúdo e passeio é o que menos tem acessos. Pela lógica, a gente não poderia fazer o quê? Produzir menos conteúdo para passeio e produzir mais conteúdo para tecnologia, já que é isso que dá audiência. Nota, então o Google Analytics serve exatamente para isso, para orientar você, dar um norte para qual caminho o seu site deve seguir. Bom, e vamos lá, qual é o cenário atual hoje, se falando de WordPress, né? Esses dados aqui são do wordpress.com, que mostra que 43% da web hoje ela está construída dentro da plataforma WordPress, tá? Então, engana-se, né? Vamos lá, tela cheia, engana-se quem acha que o WordPress é somente empresa de médio porte que usa, tá? Que é o Zé do bar ali, é o mercadinho ali, nada disso, pessoal. Hoje,
tanto as pequenas empresas quanto médias e grandes empresas, desculpa, inclusive celebridades, usam sim plataformas WordPress. E eu fiz um compilado aqui para mostrar para vocês alguns sites que usam a tecnologia WordPress. Bom, aqui nós temos o site aí da Katy Perry, né? Então ela sim usa o WordPress no site dela. O site também do StarWars.com, também construído dentro da plataforma WordPress. O site, não o site do Parque Disney, tá? Mas o The Walt Disney Company.com também é feito da plataforma WordPress. Então você nota, pessoal, que WordPress não é coisa que a gente deve menosprezar. O pessoal fala, mas é só quem é pequeno usa WordPress. De forma alguma. Eu acho que Katy Perry, Disney, Star Wars não são empresas pequenas, né? Muito pelo contrário, são empresas mundiais ali, franquias mundiais que tá aí fazendo sucesso. Então você vê que sim. E por que muitas pessoas usam WordPress hoje, né, pessoal? Justamente porque é uma plataforma fácil de usar, que você não precisa ser programador, tá? Então basta você ter o conhecimento como que a plataforma funciona, como que o layout é construído ali e tudo mais, e por ali dá para você começar a construir o básico, né, um layout de um site. Por exemplo, eu quando comecei dentro do WordPress, o que eu fazia? Eu encontrava como referência outros sites e fazia um site semelhante àquele, né? E aí, claro, foi passando o tempo, a gente foi desenvolvendo aqui um layout próprio, foi desenvolvendo um design próprio, né? Até porque eu também sou web designer e designer, então eu faço tanto a parte da estrutura quanto da parte do layout dele, né? Então, com isso a gente consegue entregar um conteúdo de qualidade para o cliente. Aí você fala assim, Zanini, legal, mas eu preciso ser programador para conhecer WordPress, para trabalhar, né? De forma alguma. Eu, por exemplo, eu entendo bem pouco de programação, né? Então, o meu conhecimento é mais na área de criação mesmo, né? Mas a área de programação, quando tem que criar, eu recorro à internet e pego códigos prontos que vão ajudar dentro do WordPress. Tanto que o WordPress ele tem uma coisa muito legal para quem não é programador, que são os plugins. Ou seja, interprete assim, que plugins são como se fossem scripts de programa pronto, feito para você instalar dentro do seu site e seguir ali de uma forma bem intuitiva a fazer o que você quer. Por exemplo, vamos dizer que você tem um site e você quer colocar um pop-up para a pessoa poder chamar você via WhatsApp, né? Ou o cliente, dono do site, via WhatsApp. Antigamente a gente tinha que fazer isso via programação, em sites antigos, a gente criava um pop-up, colocava uma mensagem, olha, ligue aqui, acesse pelo telefone e tal, né? Hoje não, hoje existem plugins que você instala dentro, a única coisa que você precisa fazer é configurar, mas assim de uma forma bem intuitiva. Por exemplo, colocar uma mensagem de boas-vindas, colocar um telefone, né? Para onde que a pessoa vai ser redirecionada quando clicar. Então você não precisa ser programador para mexer em WordPress. Claro que se você tem o conhecimento em programação, né, se você sabe um pouco de programação, você acaba fazendo algo muito maior, porque você acaba dominando totalmente a plataforma. Bom, e vamos lá voltar aqui na apresentação. E aqui eu separei alguns sites brasileiros também que foram feitos em WordPress, né? Então aqui Rock in Rio, o site da Gisele Bündchen. Eu acho que eu pronunciei errado, mas vamos lá. Da Gisele. O site da FIT, a Editora Abril, Ministério da Cultura, o R7, a USP. Então, assim, existem muitos outros sites que são feitos em WordPress brasileiros, que são grandes plataformas. E com isso a gente vê que, de fato, isso é uma prova real de que o WordPress ele não foi feito exclusivamente para empresa de pequeno e médio porte, tá?
Então, sim, não tenha medo de chegar e falar para o cliente, olha, seu site foi construído em WordPress. E se ele retrucar, falar, mas WordPress não é seguro, WordPress não é isso. Não, senhor. Pode citar esses exemplos aí de sites que nós falamos que eu acho que vai convencê-lo. Bom, vamos lá, né? O WordPress versus Google Analytics, né? Então, o WordPress, por ser uma ferramenta versátil, como eu falei, né? Ele é flexível, de uso fácil, mesmo para não programadores. E o Google Analytics também acaba sendo intuitivo, ele é em português, ele tem vários tutoriais na internet. E caso você não o use, né? Não use a ferramenta, o que pode acontecer é que, estrategicamente falando, pode ser uma ação não muito inteligente, né? Deixa eu deixar a tela cheia aqui. Isso porque, como eu disse lá no início, né, do vídeo, o fato de você não utilizar uma ferramenta de análise no seu site, você fica às cegas, né? E o Google Analytics e o WordPress, eles dão um match perfeito assim, né? Justamente porque ambos são fáceis de usar. A comunidade, tanto do Google Analytics quanto do WordPress, são muito comunicativas, são muito prestativas. Você vai encontrar ali pessoas que vão te ajudar, né? E eu falo isso porque eu participo de comunidades, inclusive de WordPress, e posso falar sim que o pessoal é muito prestativo, tá? E se você não sabe, não conhece uma comunidade do WordPress, eu faço convite para você seguir o perfil do Instagram WP Sampa, tá? Que é o perfil da comunidade aqui em São Paulo do WordPress. E lá você fica sabendo de novidades, inclusive palestras que estão por acontecer, ao vivo mesmo, e até mesmo novidades do WordCamp, né? O WordCamp é o evento presencial do WordPress aqui no Brasil, que tem vários estados, inclusive São Paulo, e acho que esse ano, se né, a pandemia colaborar, e a gente vai ter o evento presencial novamente. Mas vamos voltar aqui à apresentação. E o Google Analytics, ele é o único Web Analytics do mercado? Não, existem outras ferramentas, inclusive ferramentas pagas, né? Então tem o Parseling, que ele é pago, tem o Adobe Analytics, que ele também é pago, uma ferramenta da Adobe, o AT Internet, que ele é pago também, o iDAX e o Naveg. Eu confesso que de todos esses eu só conheço o Adobe Analytics, né? Mas não faço uso, né? Eu faço uso do Google Analytics aqui, até porque para a agência é o que mais faz sentido, né? É uma ferramenta, como eu disse, fácil, você não precisa ser formado ou fazer um curso de analista para entender os dados, ele é bem intuitivo e eu acho que um dos objetivos que popularizou o Google Analytics é exatamente esse, né? Tornar ele fácil justamente para o pessoal entender como que funciona essa ferramenta e querer usar cada vez mais. Bom, e vamos lá, né? Vamos finalmente aí falar como que a gente faz para criar uma conta no Google Analytics. Bom, o primeiro passo, né, como o próprio site sugere, é criar uma conta no Google, né? Então uma vez que você tem uma conta no Google, basta ir para o passo 2 para vincular essa conta no Google Analytics, criar uma propriedade do Google Analytics, a gente vai ver também, e copiar esse código de acompanhamento e fazer o teste, tá? Então vamos lá. Passado o passo 1, né? Vamos aqui para o passo 2, que é justamente vincular a sua conta ao Google Analytics. Basta você digitar Analytics lá no site do Google e ali você entrar no link, né, ou pode acessar por esse aí também, né, analytics.google.com, clicar em começar a avaliação e por ali começar a fazer o cadastro, né, fazer as configurações do local que você está do Brasil, ou se você não está no Brasil também é só colocar as configurações local da sua região, a moeda local também, né, da sua região. E aí aqui tem um pequeno segredinho e aqui que a gente começa a falar sobre
o Google Analytics 3 e o Google Analytics 4, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma tela cheia aqui. Bom, se você está inteirado um pouco do assunto sobre privacidade, sobre dados, LGPD, sabe que o Google está mudando a política dele baseado na legislação que o mundo vem se adaptando, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, aqui no Brasil LGPD, e lá fora eu esqueci o nome, GDPR, alguma coisa assim. E por isso, os cookies, né, que captam os dados dos usuários que estão acessando o site, eles vão ser descontinuados, ou seja, eles vão deixar de ser usados justamente em respeito a essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Com isso, o Google Analytics, ele acaba ficando obsoleto, porque hoje o Google Analytics ele funciona com os cookies, né? Entre algumas outras informações, mas a base deles são os cookies. Já o novo Google Analytics, que é o Google Analytics 4, ou GA4, ele não trabalha com cookies, mas sim com não seria sessões, seria, eu vou lembrar a palavra aqui, ah, diferente de cookies, né? Ele vai trabalhar com a experiência do usuário, aonde você vai ter que criar essa experiência diferente do Google Analytics 3, tá? Então você vai ter que montar o seu Google Analytics dentro da ferramenta, tá? Eventos, desculpa, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, eventos. Então você vai ter que criar eventos, por exemplo, um evento de acesso à página inicial, um evento de rolagem, né? Quanto que seu site foi rolado ali, né? Pelo scroll, ou até mesmo eventos de meta, do e-commerce, né? Fazendo um funil. Então a grande diferença é essa, né? Que a partir de julho de 2023, o Google Analytics 3 deixa de ser utilizado, porque os cookies vão deixar de ser utilizados também, né? E os sites começam a trabalhar então com o Google Analytics 4, né? E aí você pode até se perguntar assim, tá ok, Zanini, mas por que a gente está estudando então, vendo um vídeo sobre Google Analytics 3 e não sobre o Google Analytics 4, né? Já que já está aí, julho já está chegando, julho de 2023. Bom, a resposta ela vai ao encontro daqueles slides lá do início do vídeo, né? Lembra que o objetivo desse vídeo é justamente mostrar para você que o Google Analytics ele é uma ferramenta forte para você entender o que está acontecendo no seu site, mesmo para quem não entende de análise de dados, de métricas, tá? E se a gente colocar numa balança Google Analytics 3 e Google Analytics 4, o Google Analytics 4 ele é um pouco mais complexo do que o 3. Se pegar uma pessoa que ela não tem um conhecimento e colocar ela na frente do Google Analytics 3, intuitivamente ela vai conseguir achar o que ela quer. Porque existem menus, dentro do menu existe submenu, e está tudo em português. Ela vai conseguir ali de uma maneira simples achar o que ela precisa. Já o Google Analytics 4 não é bem assim, né? Então ele requer uma exploração maior se comparado ao 3. E se essa experiência que eu estou trazendo para você hoje fosse falar diretamente do Google Analytics 4, talvez fosse causar medo e espanto na pessoa e a pessoa talvez não se interessasse por isso. Então eu decidi trazer o Google Analytics 3 justamente para a pessoa entender quais são as possibilidades, quais são as métricas que ela pode colocar no site dela. E uma vez que ela saiba isso, quando chegar lá no Google Analytics 4, ela consiga reproduzir isso porque ela já tem esse conhecimento. Ela não está chegando num lugar que ela não vai saber o que fazer, certo? E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Justamente porque no Google Analytics, quando a gente cria uma conta, automaticamente ele já cria a conta do GA4, tá? Então, assim, essa opção aqui, deixa eu compartilhar a tela. Essa opção que nós temos aqui no lado, ela serve justamente para você criar uma conta tradicional, né? Que é do Google Analytics Universal, tá?
justamente para você poder entender o que isso está acontecendo no seu site, tá? Então, assim, se você tem um site hoje, se você criou esse site e ele não tem Google Analytics, recomendo fazer esse caminho hoje, tá? Para você entender o que é o Google Analytics e depois colocar em prática o Google Analytics 4. E mesma coisa, caso você não tenha criado o seu site, busca saber com o desenvolvedor dele se o Google Analytics está instalado. E se não tiver, pede para instalar. Mas pede para instalar o 3, tá? E se ele não souber como faz isso, fala para ele assistir esse vídeo. Então vamos lá. Chegando nessa parte aqui, nós temos essa opção que mostra ali, ó, mostrar opções avançadas, né? Clicando ali, o que vai acontecer é justamente aparecer essa tela falando, né? Olha, as propriedades, deixa eu tirar meu rosto, as propriedades do Google Analytics vão parar de ser coletadas a partir do dia 1º de julho de 2023. Recomendamos que você crie uma propriedade do GA4. Ok, se você quiser, você pode criar o GA3 e o GA4, né, para ele captando os dados juntos. Caso contrário, você pode simplesmente criar do GA4, do Google Analytics 3 agora, e depois voltar para criar o 4 novamente, que não tem problema nenhum, tá? E para dar continuidade aqui para fazer a instalação do GA3, a gente vai clicar nesse botãozinho ali onde está a seta vermelha para ativar justamente a opção que nós precisamos. Feito isso, vai aparecer a opção ali embaixo, criar a propriedade do GA4 e outra Universal Analytics, que é justamente o que a gente precisa, né? A do Universal Analytics. Ou você pode simplesmente criar apenas uma propriedade do Universal Analytics. Tá? Independente de qual você criar, o importante é ter essa opção, Universal Analytics. Bom, feito isso, você vai colocar o nome do seu site ali em cima, né? E acabou. Feito isso, o Google vai redirecionar você para a tela de acompanhamento, né? Onde vai ter o código de rastreio. Esse código a gente vai voltar lá no WordPress e instalar ele para começar a fazer o rastreio. E aqui vamos a uma observação importante também, né? Caso você não use WordPress, caso você use uma outra plataforma, ou caso o seu site não esteja feito em nenhuma plataforma, ele simplesmente foi feito, né? Pode ser feito, como a gente fala, na unha mesmo, né? Na base da programação ali. Esse código ele também pode ser instalado no seu site, tá? Para você ter acompanhamento do que vem acontecendo. O Google Analytics ele não se restringe, ele não funciona apenas no WordPress, ele funciona para tudo que é site, certo? Então, uma vez que você tem esse código, basta você copiá-lo e colar no cabeçalho do seu site, né? Como o Google está falando aqui, deixa eu colocar a tela, onde está escrito assim, ó, tag de site global. Esse é o código de acompanhamento da tag site global desta propriedade. Copie e cole o código como primeiro item da seção head das páginas web que quer acompanhar, tá? Então, assim que você abre o código-fonte da sua página, né, vai ter ali dentro o head, né, o cabeçalho, e basta copiar esse código que o acompanhamento começa a ser feito, tá? Bom, e vamos lá, né? Uma vez instalado o código, como saber se está funcionando ou não? Bom, para isso é muito simples, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá dentro do Google Analytics para fazer o pequeno teste, tá? Mas aqui vamos fazer um adendo antes, né? Bom, o código foi criado. Ok, criei o código, o Google começa a acompanhar o meu site, certo? Errado. Errado porque o código existe, mas ele não foi colado ainda dentro do head do site, tá? Que é exatamente isso que a gente vai fazer agora, dentro do WordPress, tá? Como eu disse, essa é uma palestra para falar sobre WordPress, então se você utiliza outros sites, veja dentro da sua plataforma como que você faz isso,
tá? Mas hoje a gente vê aqui hoje como a gente cola o código Google de acompanhamento dentro do WordPress. Bom, vamos lá. Existem duas formas de a gente fazer isso, que é através de plugins e da inserção do código diretamente no header, né? no head ali do cabeçalho, né? Do site. A gente vai ver as duas formas hoje aqui, tá? Então vamos lá. Essa parte aqui é a parte de instalação daquele código do, WordPress, do Google Analytics dentro do seu WordPress. Beleza, pessoal? Porque não adianta o site estar criado, sendo que ele não está instalado dentro do site. Então, os dois precisam se conversar justamente para poder um falar com o outro que está funcionando e quais dados estão sendo capturados ali, tá? Então, vamos lá. Hoje existem diversos plugins que você pode instalar no WordPress para fazer a inserção do código do Google dentro do WordPress. Os mais tradicionais são esses, tá? Eu acho que inclusive o mais tradicional, mais famoso é esse do meio, que é o Monster Insights Google Analytics Dashboard for WordPress, que ele traz ali dentro da plataforma dele, dentro do plugin dele, inclusive algumas métricas, um painel onde você tem algum acompanhamento de dados, né? Porém, eu acho que só tem em inglês, tá? Se o inglês não for dificuldade para você, segue em frente. Tem também o Sitekit by Google, né? Que é um plugin desenvolvido aí pelo Google mesmo. Porém, assim, com o tempo você vai começar a dar valor para o site, para um site rápido. E dependendo dos plugins que você instala, os plugins podem afetar também no carregamento, né? Já, porque, como eu disse lá no início do vídeo, plugins são scripts, são códigos prontos para instalar de uma forma fácil, sem que você seja um programador no seu site, né? Então, hoje eu utilizo, deixa eu voltar aqui para a tela. Hoje eu utilizo esse primeiro plugin, que é o Add Code to Head, né? Justamente porque ele oferece uma possibilidade de simplesmente copiar o código e colar ali, e não tem painel, não tem nada. É simples e eficaz. Então esse aqui a carinha do painel, né? Add Code to Head. Vamos lá. E a gente vê que quando a gente entra no painel de controle do WordPress, lá, né, no painel de administração, basta clicar ali em opções, e em opções nós irmos até a opção Add Code to Head, tá vendo que está ali embaixo em negrito, né? E vai aparecer esse dashboard, esse menu ao lado, né? Que é justamente para a gente fazer o quê? Copiar o código do Google, que a gente viu lá atrás, e colar ele aqui dentro. Feito isso, automaticamente o Google passa a ler o seu site. E aí nós temos a segunda forma, né? A segunda forma, pessoal, e aqui a gente tem que fazer um adendo. Quando a gente mexe, a gente consegue colar esse script, diretamente no código-fonte da página, né? Para quem não tem conhecimento em programação, para quem não sabe o que está fazendo, não é recomendado, tá? Porque de repente você pega esse código, você cola no local errado, você cola no meio de um outro script, ou seja, você destrói um script colando esse novo script, seu site de repente ele nem vai carregar mais, tá? Então toma cuidado, não quero colocar medo em você, apenas se você for fazer por esse caminho, toma cuidado para fazer a coisa certinha, tá? E se você for por esse caminho, basta entrar ali no menu Apresentação, Editor de Temas, e a partir dali a gente escolher a página header.php, tá? Uma vez que a gente localiza essa página, a gente vai dentro do código ali, né, do head, como sugerido pelo Google, a gente vai colar o script do Google, tá? Então cola esse script, vai lá embaixo na opção que vai habilitar o botão salvar, né? E já era. E é isso. Agora chegou a hora de testar
o código, ver se de fato tudo que a gente fez está funcionando ou não. Então vamos lá. Uma vez que o código está criado, o código está instalado, agora é o que? É hora de testá-lo, certo? Então o que você vai fazer? Você vai voltar no painel do Google Analytics, tá? Lembrando que você precisa estar logado na conta da qual você fez o cadastro do Google Analytics, tá? E uma vez que você está dentro do painel, você vai encontrar a sua conta lá dentro e você vai ter um menu lateral que tem várias opções de forma intuitiva. Só que a opção para a gente testar, a gente vai ali em tempo real. O tempo real nada mais é, pessoal, do que tudo que acontece em nosso site em tempo real, tá? Então, qual conteúdo está sendo consumido, se tem algum evento acontecendo ali no momento que tá sendo testado, existem várias opções. Só que o que a gente vai se ater aqui é o visão geral, tá? O visão geral, ele vai apontar exatamente uma visão, uma panorâmica geral do seu site, tá? Então, o que acontece nesse momento? Abre uma aba anônima, acessa o seu site, que automaticamente ele vai começar a monitorar quantas pessoas estão no seu site em tempo real. No caso aqui, ó, eu tenho o número 1, né, que foi o teste que eu fiz. Eu entrei no site, que está instalado o Google Analytics, e assim que eu entrei, né, eu entrei pelo computador aqui, pelo desktop, e ele já mostrou ali para mim, olha, um acesso, 100% via computador, né, eu fiz pelo computador, porém se você acessar do celular, ele vai colocar ali também o dispositivo mobile ou celular, né, mas ele vai mostrar quantas pessoas estão acessando o seu conteúdo naquele momento, né? E aqui já vem o primeiro insight, né, pessoal? Imagina que você produz conteúdo, produz notícia. Com esse em tempo real, a gente consegue ver duas coisas. Quantas pessoas estão consumindo o meu conteúdo assim que o conteúdo ele vai ao ar, né? Imagina que você colocou um conteúdo novo no blog, né? E mandou a notificação push aí para os seus inscritos, né? Lembrando que a notificação push é aquela notificação que quem é inscrito no seu site vai receber uma mensagem dizendo, olha, conteúdo novo no site .com.br, é o nome do seu site, tá? Ou se está acontecendo alguma promoção, alguma, sei lá, por exemplo, hoje está acontecendo fim de semana de vendas. Então, eu consigo monitorar quantas pessoas estão no meu site em tempo real. Tá vendo por que é importante a gente ter um Google Analytics? Porque, vamos fazer um comparativo aqui. Imagina que você está indo viajar, né? Você vai da cidade que você está para uma cidade vizinha e o marcador de combustível do seu carro não está funcionando, tá? E aí eu te pergunto, como que você vai saber se você vai conseguir chegar na outra cidade, sendo que você não tem essa métrica de quanta gasolina que você tem ainda, de quanto combustível você tem ainda no veículo, né? Então repara que tudo aquilo que a gente consegue mensurar, a gente consegue projetar, fazer uma estratégia em cima daquilo. Eu tenho meio tanque ainda, né? Então a minha projeção, a minha estratégia é que, sim, consigo chegar nessa cidade sem que o carro pare aqui na rodovia, né? Então a mesma coisa serve para as métricas do Google Analytics. Feito isso, o código já está funcionando, seu site como um todo já está sendo monitorado pelo Google Analytics. E aí, claro, você vai precisar de pelo menos, eu imagino que um dia, 24 horas, até para que o Google Analytics comece a coletar informações de outras páginas também, tá? A única coisa que você tem em tempo real é justamente a opção tempo real. E vamos lá então agora para algumas análises e alguns insights. Bom, assim que a gente abre o Google Analytics, o painel dele, a gente tem a opção, é um geralzão, né? É um painel ali que vai trazer para você informações resumidas do que está acontecendo, tá? E aí o que acontece? Logo de início, a gente consegue ver por onde que as pessoas estão acessando o meu site, né? Por exemplo, nesse print que eu trouxe aqui para vocês,
ele está pegando dos últimos 7 dias e está falando que do meu site, 3 pessoas acessaram via rede social, 7 pessoas acessaram de um canal referência, ou seja, de algum outro site que faz link para o meu, tá? Então pode ser algum blog, algum parceiro, alguma notícia, tá? E aqui, claro, aqui a gente consegue linkar também com estratégias de link building, backlinks, tá? Se você não sabe o que é isso, sugiro que dê uma procurada na internet, porque isso ajuda em acessos do site também, tá bom? Acessos diretos são pessoas que digitaram a URL lá no site, no navegador, www.meusite.com.br. E o orgânico são buscas que vieram de buscadores, né, que não foram buscas pagas, foram por algum motivo, baseado na palavra-chave, de repente, que a pessoa colocou ali, ela chegou até o seu site e de lá ela foi para o seu site. Então, no caso aqui, aproximadamente 1.100 visitas nos últimos 7 dias. Bom, nessa página também inicial, a gente tem esse usuários por hora do dia, tá? Por horário, aliás. É como se fosse um mapa de calor dos principais horários que o seu site ele está sendo consumido, tá? No caso aqui do print que eu trago para vocês, a gente nota que, por exemplo, de domingo, ele quase que não tem acesso. Tem, mas tem pouco, né? Tem menos de 150. Às segundas-feiras, o que, que acontece? Ali por volta das 10, das 11 horas e depois às 3, às 4 horas, o site ele tem muito acesso, né? Na terça-feira, a gente consegue ver também que nas partes mais escuras é onde tem mais acesso. E aqui a gente traz um insight, né? Uma vez que você saiba quais são os horários que os seus clientes estão visitando o seu site, por que não fazer uma estratégia onde você possa, de repente, lançar um conteúdo nesse horário? Vai fazer um conteúdo de blog, por exemplo, vai colocar um conteúdo, uma notícia. Bom, a gente já sabe que esse horário é mais ou menos o horário que o pessoal está lá dentro, né? Então, se você colocar uma notícia perto desse horário, provavelmente o seu conteúdo ele tem maior chance de ser consumido, certo? Você de repente pode colocar o quê? Uma promoção de vendas. Vai nas redes sociais, faz um anúncio, fala, pessoal, somente nessa segunda-feira, sei lá, das 9 às 11 horas da manhã, vai ter um ticket lá dentro, vai ter um selo que quem printar e mandar aqui nas nossas redes sociais vai ganhar um desconto de X% nas vendas. Você entendeu? Ou seja, você acaba movimentando. E o oposto também, pessoal. Uma vez que vocês saibam quais os horários que estão sendo mais consumidos no seu site, você fala assim, poxa, eu gostaria que meu site tivesse mais consumo na hora do almoço, né? Então, de repente, por que não? Você pode começar também a produzir conteúdo e chamar o pessoal para o seu site dentro desse horário. A mesma estratégia. Falar, pessoal, meio-dia a gente vai colocar um conteúdo lá dentro que quem achar vai ganhar sei lá, um cupom do iFood, por exemplo. Vai ganhar um cupom para alguma coisa. Justamente para o quê? Para você ter tráfego dentro do seu site. No menu ao lado ali, quais são os dispositivos que geram os melhores resultados? Deixa eu tirar meu rosto aqui. Então, nós temos aqui, nos últimos 7 dias, esse número pode ser alterado, tá? Então, nós temos que, nos últimos 7 dias, 64% foi de acesso via celular, depois 35% foi via computador e menos de 1% via tablet, tá? Ou seja, com isso você consegue ver por onde as pessoas acessam o seu conteúdo, tá? Por isso que é importante, a gente sempre fala no conceito mobile first, né? Então é até um conceito do Google para que o seu site possa ser melhor ranqueado e entrar organicamente ali nas primeiras páginas, tá? Então ele tem que ser um mobile first, ou seja, ele tem que ser responsivo para o celular, tem que ser rápido, né? Não pode ter imagens pesadas, né? Então, quando você for desenvolver um site, pensa nisso primeiro, né? Que ele tem que ser responsível, isso aí é algo assim lógico que tem que ter, mas faça o teste no celular, tá? Não esqueça disso, porque eu tenho conhecidos, tenho amigos que desenvolvem site
E quando a gente vai testar o site no celular, a gente vê que o site ele não foi testado em celular. E se foi, não foi tão bem quanto deveria. A imagem que não está adaptada, um banner que não está adaptado, tá? Então tome muito cuidado com isso. Vamos aí ao próximo slide. Nós temos ainda na página inicial quais páginas os seus usuários visitaram, tá? Então aqui eu trouxe um print de um cliente que ele tem um e-commerce de autopeça e no caso aqui a gente consegue ver nos últimos 7 dias que páginas como Correia Dentada, Kit Correia Dentada, entre outros ali, né, até o Nossas Lojas, foram acessados. O que isso nos traz de insight, pessoal? Bom, por aqui eu consigo saber quais são os produtos que estão sendo mais acessados naquele período. Então, por exemplo, o que eu poderia ter um insight aqui? Olha, estão acessando bastante sobre correia dentada. Então, será que não é válido eu produzir um conteúdo sobre correia dentada? Como usar? Como fazer a troca? Eu posso fazer a troca ou só um mecânico pode fazer a troca? Qual que é a quilometragem recomendada para trocar uma correia dentada? Repara que você pode vincular matérias de notícias, de blog, conteúdo, marketing de conteúdo ao produto que você está vendendo. Então, por exemplo, semana passada nós criamos um conteúdo aqui para uma outra cliente do setor de pet shop sobre lágrimas ácidas de pets, né, de cachorros e gatos, né, o porquê que aquilo acontece. E no final do texto, né, justamente a gente mostra para a pessoa que as rações certas podem ser uma boa solução para isso, né? Então a gente une a matéria com o conteúdo que ele está vendendo, né? Então olha, isso aí é um insight também para a gente saber, até mesmo, uma vez que eu sei as páginas que estão sendo mais acessadas, eu consigo, por exemplo, criar campanhas nessas páginas. Por que não colocar um banner ali, falando, olha, aproveite a semana de aniversário da empresa e tenha, né, nos dias, sei lá, 1, 2 e 3 para ganhar desconto. Ou faça um cadastro aqui na nossa landing page e faça um download de um e-book de como trocar a correia dentada. Repara, então assim, uma vez que você sabe qual que é o maior fluxo de usuários dentro do seu site, você consegue oferecer aquilo que eles buscam mais, porque vocês sabem onde eles estão. Por exemplo, vamos dizer que desse conteúdo aqui tem uma página que tem 2 acessos. Eu vou colocar uma promoção lá? Não vou, porque assim, quase ninguém vai entrar. É como se fosse uma loja. Tem 10 corredores. Dos 10 corredores, tem um que quase ninguém passa, né? Vamos dizer assim, de 100 pessoas que entram na loja, 2 pessoas acessam aquele corredor. Eu vou colocar alguma coisa para chamar de promoção ali? Não vou. Pelo contrário, eu vou colocar essa promoção aonde tem mais fluxo de gente. E é isso que o Google Analytics nos proporciona nessa parte. Bom, vamos lá. Tirando a página inicial, todos os demais relatórios, todas as demais informações que a gente pode buscar, a gente consegue mensurar o período, tá? Data inicial, data final. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma simulação pegando do dia, né, 1º de janeiro até 27 de junho, né, que foi o dia anterior que eu fiz essa palestra. Bom, e aí uma vez que a gente sabe isso, a gente tem outras informações interessantes, por exemplo, que é saber a afinidade das pessoas que estão acessando o meu site. Então, por exemplo, nesse caso desse cliente, aqui, apesar de estar em inglês, a gente consegue saber que são pessoas interessadas em veículo, em transporte, estilo de vida, hobby, comida, notícia, política, esporte, saúde ligado a fitness, né? Então, assim, o que isso nos traz de insight, pessoal? Deixa eu deixar uma tela cheia aqui. Uma vez que você sabe quais são outros gostos que as pessoas que estão acessando o seu site têm, por exemplo, aqui no caso que eu mostrei para vocês, as pessoas têm interesse em carro, mas têm interesse em comida também. Aí pensando nisso, de repente eu tenho um insight aqui. Por que não
fazer uma matéria de 10 restaurantes para você conhecer na cidade X, por exemplo. Vamos pegar uma cidade do interior aqui, sei lá, Itu, minha cidade, né? Sorocaba, não sei. Vamos pegar Minas Gerais, vamos pegar lá Belo Horizonte. 10 restaurantes para vocês conhecerem quando tiverem em Belo Horizonte. Porque eu sei que o pessoal que está no meu site, eles além de consumir conteúdo automotivo, eles gostam também de conteúdo ligado à comida, né, a jantar, a barzinho. Então olha que interessante, você pode unir o útil ao agradável, porque uma vez que eles consumam esse conteúdo, eles estão passando mais tempo no seu site, eles estão consumindo maior, ficando mais no seu site. Isso é bom, porque isso dá relevância, dá autoridade para o seu site perante o algoritmo do Google, beleza? E nada impede também, pessoal, de vocês fazerem parcerias, falando, olha, mostra esses dados aqui para um barzinho, né? Fala, barzinho, vamos fazer uma parceria, eu vou criar um conteúdo para o blog do seu site, né? Falando um top 10 de, sei lá, de drinks, top 10 drinks para consumir daqui da casa, né? Porém, como eu sei que o pessoal gosta de carro, eu vou mandar também o pessoal para o meu site, falando, olha, para você visitar um barzinho, para você visitar um local, tem que estar com o carro sempre em dia, para isso tem que fazer manutenção preventiva, e para isso é interessante estar com peças novas. Precisa de peça automotiva? Acesse esse site aqui. Repara? Então, tudo são insights, são ideias que você pode fazer para que o seu produto seja vendido de uma maneira melhor. Bom, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Nosso tempo já está acabando a palestra aqui também. Mas vamos falar uma coisa importante aqui. Lembra que lá no início eu falei assim que essa palestra tinha como objetivo aumentar o seu ticket médio, aumentar as suas vendas, né? Então, essa ideia que eu falei agora, ela pode aumentar a sua venda, simplesmente pelo fato de você ter buscado um parceiro que o seu cliente tem interesse e trazer para dentro do seu estabelecimento, ok? Agora só assim, tá, Zanini, mas eu tenho um blog pessoal, eu vendo o site, como que isso vai aumentar o meu ticket? Bom, vamos lá, vamos pegar o exemplo daquela cliente que me procurou dias antes dessa palestra. Ela tem uma landing page que ela vende um método para ensinar você a viver de vender salgados e doces, né? Só que ela não tinha o Google Analytics instalado. O pessoal que vendeu o site para ela, a página, a landing page, vendeu por aquele valor que eu não sei o quanto, mas imagina o seguinte, você chegar e falar para o cliente, falar, cliente, a minha proposta é te entregar um site assim, com SEO ok, é um site responsivo, rápido, por esse valor aqui. Não sei, eu vou chutar um valor aqui, vamos colocar aí R$ 2.000. Porém, eu coloco uma ferramenta a mais aí para você, o Google Analytics, e a gente acrescenta um valor. Sei lá, acrescenta aí mais R$ 200. Você fala, poxa, Diego, R$ 200 só para instalar, né? Então aqui a gente tem aquela coisa, né? Primeiramente, para instalar, talvez para você seja fácil, né? Porque você já fez isso tantas vezes que para você é uma coisa fácil. Mas para o cliente não é fácil, tá? Então tem que valorizar isso sim. E outra, você pode entregar para ele algo além do Google Analytics. De repente você pode criar o Google Analytics e você pode deixar configurado alguns relatórios para ele, né? Então fala assim, ó, sempre que você quiser saber quantos acessos o seu site está tendo, clica aqui. Você quer saber quais páginas estão sendo mais acessadas? Clica aqui. Ou seja, só esse fato de você dar o suporte, oferecer algo a mais para ele, vai fazer com que o seu ticket aumente, tá? E claro, se você quiser fidelizar o cliente, quiser falar, olha, isso aqui é um serviço que a gente vende à parte, mas como é o primeiro serviço conosco aqui, a gente vai dar como cortesia a instalação do Google Analytics e é isso, né? Então, assim, são apenas ideias que isso sim pode fazer você pode
pode aumentar o seu ticket médio de vendas, tá? Vamos pegar o caso dessa cliente que me procurou. Imagina quantas oportunidades de venda que ela perdeu por não saber quantas pessoas estão acessando o site dela, quais são as regiões que estão acessando o site dela, tá? Então, por exemplo, a gente fez uma campanha paga depois que ela nos procurou aqui. A gente fez uma campanha paga via Instagram, que por sinal está acontecendo ainda essa campanha paga. E com essa campanha paga a gente teve um mega insight, né? A gente fez 3 campanhas. A primeira pegando só a região sudeste. Aí depois da região sudeste a gente viu que Minas Gerais era o local que mais estava dando acesso para ela. Depois a gente fez uma campanha paga no Nordeste e a gente viu que no Nordeste, Bahia e Pernambuco é o que estava dando mais acesso para ela. E agora a gente está fazendo um a nível Brasil, né? Justamente para ver assim qual é o local que mais está dando acesso para o site dela. Isso por quê? Uma vez que a gente tem essas métricas, galera, eu vou saber quais são as cidades, quais são os estados que mais estão acessando o conteúdo dela. Então, numa futura campanha, ela sabe que São Paulo não consome o conteúdo dela. Porém, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, ou seja, lá para o Nordeste, o conteúdo dela é consumido muito. Então, para que ela vai investir dinheiro aqui no Sudeste, sendo que ela pode pegar esse mesmo conteúdo de Google Ads e investir na região Nordeste? Ou seja, a possibilidade, o potencial de vendas dela aumenta assim, muito comparado se ela fosse fazer para São Paulo, né? E é claro, tem algumas informações ali adicionais, né? Acesso à informação, tudo mais. Mas olha só que insight, coisa que ela não tinha antes, simplesmente porque não tinha um Google Analytics instalado, né? Interessante isso, né? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, aqui desse cliente aqui do print, então repara que no período selecionado que eu trouxe ali para vocês, nós temos aqui, por exemplo, São Paulo, né, como o top aqui, com mais de 2.300 acessos, Rio de Janeiro e seguido Minas Gerais. Que é a mesma coisa que eu falei para vocês ali da cliente, né? Então, uma vez que eu saiba essas informações, eu consigo fazer o quê? Consigo direcionar uma campanha paga. Falar, poxa, São Paulo é o nicho que está consumindo o meu conteúdo. Então, ao invés de eu fazer uma campanha de Google Ads a nível Brasil, né, pegando Ceará, Pernambuco, Goiás, eu vou pegar quem? Os top 5. Ou, de repente, os top 3. Porque você está injetando dinheiro exatamente para o local que mora o seu público, o seu potencial cliente. E isso faz toda a diferença, tá? Eu gosto de citar um exemplo. Imagina que você é dono de uma churrascaria e aí você vai fazer a panfletagem, né, do seu estabelecimento num local que está acontecendo, perto onde está acontecendo uma feira vegana. E aí você vai acabar dando esse papelzinho, sem querer, para a pessoa que é vegana, que ela não consome carne. Vegana, vegetariana. Ou seja, a pessoa vai pegar o papel, vai amassar e vai jogar no lixo. Você perdeu dinheiro. Por quê? O seu conteúdo foi distribuído para alguém que não consome o seu produto. Agora, se você pegar, né, novamente, sou dono de uma churrascaria e vou num local onde existem amantes de carne, amantes de cerveja, como, sei lá, uma feira, um evento, pode ser qualquer local, né? A possibilidade dessas pessoas irem no seu estabelecimento é 100% comparado ao cara que é o vegano, né, vegetariano. Então você foca certinho onde que está o seu público-alvo e potencializa as chances de venda. E vamos lá. Novamente aqui nós temos na aba do menu lateral aquisição geral. Nós temos aqui desse cliente aqui quais foram os meios que as pessoas chegaram até o site dele. Então aí quase 150 mil acessos foi via orgânico. 11 mil foi via direct mesmo, né? Pessoal digitando no navegador. Referências 363. Redes sociais 322 e e-mail 7, né? Bom, por aqui, pessoal, deixa eu ver se eu tenho, tenho aqui.
é o próximo slide. Redes sociais, né? Então, as redes sociais aqui eu gosto muito de mostrar isso para o cliente, porque quando a gente vende um serviço aqui na agência, a gente vende, por exemplo, tenta vender um pacote completo para ele, dependendo da verba que ele tem, né? Então, vai vender um site, fala, olha, você já tem suas redes sociais gerenciada por alguém? Ah, não, não tem. Então tá, então vamos fazer o seguinte, olha, a gente tem esse plano aqui, que é o site com o Google Analytics, porém se você pagar um X a mais, a gente faz durante um mês as suas redes sociais, né? Um texto diferenciado, uma arte diferenciada, e a gente vê quantas pessoas acessaram o seu site vindo das redes sociais, tá? E com isso eu consigo também aumentar o meu ticket médio para o cliente, porque às vezes ele tem uma má experiência com profissionais de redes sociais. E isso, pessoal, eu falo por experiência própria. Eu já quase perdi negócios, fui em reuniões onde a pessoa tinha o pé atrás, justamente porque ela falou, olha, a gente já contratou outro social media, o cara fugiu com o dinheiro, ou o cara sumiu do mapa, ou o cara foi investir, por exemplo, tem uma academia aqui perto de casa, né? Fui fazer reunião com eles e os caras falaram que eles pagaram um profissional para fazer anúncio na rede social, né? Um anúncio geolocalizado, ou seja, a academia é aqui no bairro, eu moro aqui em São Paulo, na Zona Leste, né? A pessoa fez numa outra cidade de São Paulo, né? Não sei o que aconteceu, que o anúncio saiu em outra cidade. Aí você fala, como que... Não tem como a pessoa da outra cidade se deslocar até São Paulo para ir na academia, né? Então, ou seja, perdeu o dinheiro. E aí a pessoa fica traumatizada, fala, não, isso aí é tudo enganação. Não, não é. O que precisa é achar um profissional bom, né? E aí você pode vender esse tipo de serviço. E aqui, já que a gente está falando de venda, vamos dizer que você não trabalhe com isso, tá, pessoal? Você trabalha só com site. Mas você tem um amigo que trabalha com redes sociais e ele não trabalha com site. Você consegue fazer o que? Parcerias. Então, por exemplo, olha, eu trabalho só com desenvolvimento de sites, mas não com redes sociais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer o serviço de redes sociais, porém o cliente acha que é você quem faz. Porém, quem vai fazer é o seu parceiro. Você vai tirar um percentual dali como comissão e todo mundo ganha. Você entendeu? E vice-versa. Seu cliente não faz site, mas você faz, então faz uma parceria com ele, faz um preço diferenciado e um percentual vai para ele também, porque ele está trazendo cliente para você. Tá? Então, network é tudo, pessoal. Bom, nesse próximo slide aqui, a gente tem redes sociais, tá? Que é o menu redes sociais, aquisição. Ó, é aquisição, redes sociais, tá? Então você vai ali naquele ícone parecendo um capacitador de fluxo no De Volta para o Futuro e vai em redes sociais e redes sociais clica em fluxo de usuário. Por aqui eu consigo mostrar para o cliente quantas foram as pessoas e quais foram as redes sociais que o site dele foi acessado. Então, por exemplo, nesse período desse cliente, ele teve 175 visitas vindo das redes sociais do Facebook, né? 73 do Instagram, 35 dos stories do Instagram, 21 do YouTube e 1 do Twitter. E ainda mostra para qual página foi. Com isso aqui, pessoal, olha que interessante. Deixa eu colocar o meu rostinho aqui. Com isso aqui, eu chego e falo para o cliente, está vendo? O serviço de redes sociais está fazendo com que mais clientes acessem o seu site, tá? Conseguir fazer pessoas acessarem o seu site do Facebook, do Instagram, tá? Então, assim, por isso que é importante o Google Analytics. Porque se eu não tivesse o Google Analytics instalado no site da pessoa, como que eu ia saber que 175 pessoas visitaram o site dele vindos do Facebook? Entende? Então, com isso, eu vou conseguindo ter insights, mais ideias, justamente para falar, olha, a gente está notando que o seu site tem um forte potencial para o pessoal do Facebook. Vamos fazer uma campanha patrocinada? Ou vamos investir pelo menos de um mês para ver se esse número sobe, para ver se tem conversão, né? Então, assim, é muito interessante você linkar essas ideias,
Porque o cliente, na verdade, ele quer o quê? Ele quer vender. Quer vender um produto, quer seja vender um conteúdo, quer que o conteúdo tenha visualizações. Então, é isso, tá? Uma vez que você tem acesso a essas métricas, você consegue mostrar isso para o cliente e colocar na cabeça dele que, de repente, é válido ele comprar um novo produto seu. E aí a gente fala do quê? Aumento de ticket dentro dos produtos que você vende. E na aba comportamento no menu ali lateral, nós temos fluxo de comportamento que mostra exatamente o caminho que o cliente fez até chegar no carrinho de compras, né? Ou se não chegou no carrinho de compra, de onde que ele pulou da página 1 para a página 2, para a página 3, ele mostra um rastro, né? Então, claro que ele pega aqui o compacto das páginas mais acessadas, né? E traz para você. Então, por exemplo, aqui, né, ó, novamente, correia dentada, teve acesso, aí de lá a pessoa de repente foi para a página inicial, da página inicial ela foi para o carrinho de compra. Bom, aqui está um fluxo aqui meio confuso, que teria que dar um zoom aqui para entender de certo o que aconteceu, mas o importante é que sim, dá para a gente saber qual foi o rastro que o cliente deixou quando ele passou pelo seu site, tá? Se ele entrou no site, do site foi para o produto, do produto foi em saber mais informações, no saber mais informações clicou em avaliação e de avaliação clicou em carrinho de comprar. Olha só que legal. Ou foi para a landing page, deixou o cadastro lá. Então você consegue saber o fluxo que o usuário fez até o momento da conversão. E é isso, pessoal. Então eu espero que essa palestra aí tenha dado abrir a mente de todos aí, tenha dado uma nova visão, né, da importância de você ter instalado o Google Analytics no seu site, tá? Porque assim, se você não tem um Google Analytics instalado, pode ser outros Web Analytics, como eu disse, porém o Google Analytics, ele é fácil de mexer. Se você tem dúvida, você vai no Google, você vai achar até o Google mesmo, né, ou o próprio canal do YouTube, você vai achar a comunidade explicando como que faz aquela opção que você deseja, e acaba se tornando fácil, e cada dia que você acessa, você tem uma nova ideia. Você tem um insight diferente para o seu comércio poder, quer seja vender mais, oferecer mais conteúdo para o seu consumidor, para o seu cliente, saber o que está sendo mais consumido, o que está sendo menos consumido, e assim você possa entregar um conteúdo de qualidade, certo? Bom, essa foi a palestra aí que a gente deu lá na comunidade WordPress. É uma palestra que ela ficou longa. Eu vou deixar na descrição aqui o timing, a minutagem, justamente para a pessoa poder ir direto ao ponto, se ela quiser saber mais sobre isso. Espero que o conteúdo tenha sido muito proveitoso para você, que ele te ajudou de alguma forma, e se ajudou, deixa aquele seu like, deixa o seu conteúdo, deixa o seu comentário, que eu vou responder assim que possível. E fico aqui também à disposição, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, pode deixar aqui no campo das mensagens aqui, que eu vou responder com muito prazer. Então tá certo, pessoal? Então obrigado aí por ter acompanhado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!